Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora nós estamos dando início ao último tópico do nosso ano letivo, que é o sistema endócrino, né? Então, nós vamos falar um pouquinho dele, vão ser aulas, não vai ser uma aula muito longa, eu vou dividir em subtópicos para não ficar muito puxado, porque é muita informação. Mas grande parte das informações que eu vou passar para vocês aqui, na verdade, a gente já falou em outros sistemas, né? Ciclo menstrual, a gente já falou na reprodução, a gente já falou de ADH, de hormônio antidiurético lá na excreção. Então, nós vamos retomar algumas coisas, mas entender como isso funciona do ponto de vista endócrino. Então, primeira coisa que nós temos que entender é que o sistema endócrino ele é o responsável por controlar todas as atividades metabólicas do organismo. E ele atua a longo prazo. Como? Através de sinalizações químicas que são que têm a sua função desempenhada pelos hormônios, ok? Então, os hormônios são substâncias que são produzidas e liberadas por células que estão presentes em glândulas endócrinas, endodentro, né? Glândulas que vão produzir substâncias que vão atuar dentro do próprio organismo, e essas substâncias, esses hormônios, vão atuar controlando o funcionamento de uma série de órgãos, né? Então, como que o hormônio funciona, né? A ação do hormônio, ela acontece quando esse hormônio é lançado na corrente sanguínea, ele é produzido nas glândulas endócrinas, lançado na corrente sanguínea e atingindo a sua célula-alvo, se ligando a receptores específicos que estão localizados na superfície dessas células-alvo. Então, ó, eu tenho aqui a célula produtora de hormônio e a célula-alvo lá em outro lugar. Esse hormônio é produzido lá na glândula, liberado na corrente sanguínea, chega à célula-alvo e é reconhecido por receptores na superfície da célula-alvo. Então, quais são as principais glândulas do sistema endócrino humano? Hipotálamo, hipófise, lá no sistema nervoso central. Paratireoides, para ao lado de, ou seja, ao lado das tireoides, e tireoide. As adrenais ou suprarrenais. E as glândulas sexuais, né? No homem e na mulher. Os ovários na mulher e os testículos no homem. Nós vamos falar de cada uma delas separadamente. Então, nós vamos começar falando do hipotálamo. Então, o hipotálamo é a primeira glândula que recebe as informações do sistema nervoso e vai produzir e secretar, ou apenas produzir e secretar hormônios que vão atuar sobre uma única glândula, a hipófise. Ok? Então, o hipotálamo produz o TRH, hormônio liberador de tireotrofina, estimulando a hipófise, uma região específica da hipófise, a adenohipófise, a produzir tireotrofina, que vai ser um hormônio que, como o próprio nome diz, vai estimular as tireoides. O hipotálamo produz hormônio liberador de adrenocorticotrofina, que vai estimular a adenohipófise a produzir hormônio adrenocorticotrófico. Nós vamos falar de cada um desses hormônios, tá, gente? O hipotálamo vai vai liberar o hormônio liberador do hormônio do crescimento, que vai estimular a adenohipófise a produzir o hormônio somatotrófico, ou o hormônio do crescimento. O hipotálamo vai produzir hormônio liberador dos hormônios sexuais, hormônio liberador das gonadotrofinas, que vai estimular a adenohipófise a produzir LH e FSH.
que vão atuar lá nas gônadas. E o PIF, o PIF vai ser produzido pelo hipotálamo e vai inibir, esse é o único que inibe a produção de prolactina lá na adenipófise. PIF é Prolactin Inhibitor Factor. Então, é o fator de inibição da prolactina. Então, ele vai ser produzido no hipotálamo e vai inibir a produção de prolactina lá pela adenipófise. Então, o hipotálamo, ele tem nele uma série de neurônios que vão produzir hormônios. Isso, hormônios que vão produzir neurônios que vão produzir hormônios. Quais hormônios? A ocitocina, que nós vamos ver qual é a função dela, e o hormônio antidiurético, que a gente já viu a função dele lá no sistema excretor. O que acontece é que o nosso hipotálamo, ele produz, e esses hormônios, a ocitocina e o hormônio antidiurético, eles vão ser armazenados numa outra parte lá da hipófise, que é chamada hipófise posterior ou neurohipófise. Então, vamos contextualizar. Tem o hipotálamo, que vai produzir uma série de hormônios, que são aqueles hormônios liberadores ou hormônio inibidor, que a gente viu lá. Esses hormônios liberadores ou hormônios inibidores vão atuar sobre a adenohipófise ou hipófise anterior, fazendo com que ela produza uma série de hormônios. Por outro lado, esse hipotálamo também produz dois outros hormônios, a ocitocina e o hormônio antidiurético. Esses hormônios, eles não vão estimular a hipófise a produzir nada. Na verdade, eles vão ser carreados até a hipófise posterior, ou neurohipófise, vão ser armazenados nessa neurohipófise, e quando essa hipófise receber o estímulo para a liberação desses hormônios, ela vai simplesmente liberar ADH e ocitocina. Tudo bem? Então, a hipófise é dividida em duas partes. Uma que armazena hormônios que foram produzidos pelo hipotálamo e outra que é estimulada ou inibida por hormônios produzidos no hipotálamo a produzir seus próprios hormônios. Tá ok? Vamos para a hipófise. Então, primeiro, a adenohipófise ou hipófise anterior. Lembra que o hipotálamo vai produzir os hormônios liberadores ou o PIF inibidor de uma série de outros hormônios. Esses hormônios liberadores produzidos no hipotálamo chegam até a adenihipófise e vão estimular a produção de uma série de hormônios. O hormônio liberador de gonadotrofina vai estimular a produção de hormônios gonadotróficos pelas gônadas, FSH e LH, para atuarem lá nas gônadas. O hormônio liberador de tireotrofina vai estimular a adenohipófise a produzir hormônio tireotrófico, que vai atuar lá na tireoide. O hormônio liberador de corticotropina vai estimular a adenihipófise a produzir hormônio adrenocorticotrófico, que depois vai atuar lá nas suprarrenais. Hormônio liberador de hormônio do crescimento, produzido lá pelo hipotálamo, vai atuar na adenihipófise, estimulando a adenihipófise a produzir o hormônio somatotrófico, ou hormônio do crescimento, que vai atuar no crescimento do organismo como um todo, especialmente nos ossos. E, por último, o fator de inibição da prolactina, produzido lá no hipotálamo, vai atuar sobre a adenihipófise, inibindo a produção de prolactina, que vai atuar, essa inibição de prolactina vai atuar sobre a glândula mamária, especialmente sobre o processo de produção de leite. Né? Então, vamos falar de cada um dos hormônios da adenihipófise. Hormônio de crescimento ou hormônio somatotrófico, né? Ele vai atuar diretamente sobre o crescimento de ossos e de cartilagens, né? E ele vai influenciar diretamente no metabolismo dos nutrientes proteicos, carboidratos e lipídicos.
Então, eu tenho uma série de fotos aí para vocês, ó. Foto A. Quando eu tenho deficiência de hormônio do crescimento na infância, eu tenho nanismo. Foto B. Quando eu tenho excesso de hormônio do crescimento na infância, eu tenho gigantismo. E o C. Quando eu tenho excesso de hormônio do crescimento na vida adulta, eu tenho o que a gente chama de acromegalia, que é o crescimento das extremidades, mãos, pés, língua, nariz, de forma muito diferente do crescimento normal. Então, na infância, a deficiência provoca nanismo, na infância, o excesso provoca gigantismo, e na vida adulta, o excesso causa acromegalia. Segundo hormônio, a tireotrofina, que vai atuar nas tireoides. Vai estimular as tireoides a produzir a tiroxina, hormônio T4, ok? Tireoide produz 2 hormônios, nós vamos ver, na verdade, mais nós vamos ver na hora que a gente chegar lá, T3, basicamente T3 e T4, e a tireotrofina, o TSH, hormônio estimulador da tireoide, vai estimular a tireoide a produzir a tiroxina. A deficiência pode causar uma doença que a gente chama de hipotireoidismo, ou seja, a tireoide funcionando de maneira de maneira suprimida, enquanto o excesso pode causar o hipertireoidismo, uma atividade acelerada, exacerbada dessa tireoide. Bom, próximo hormônio. Hormônio adrenocorticotrófico, ou ACTH. Esse ACTH vai estimular o córtex lá das suprarrenais, nós vamos falar de suprarrenal daqui a pouco, o córtex lá da suprarrenal a produzir os hormônios glicocorticoides, principal hormônio glicocorticoide, cortisol, hormônio do estresse, né? Então, o nosso hipotálamo produz que vai estimular a adenohipófise a produzir o ACTH vai cair na corrente sanguínea e vai estimular lá a suprarrenal a produzir os seus hormônios, especialmente o cortisol, o hormônio do estresse. Prolactina, hormônio relacionado com o desenvolvimento das mamas e produção de leite nas mulheres. Em homens, ainda é muito controversa a função da prolactina, ok? Além disso, a adenohipófise produz também, isso a gente já viu lá no reprodutor, FSH e LH. O FSH, o hormônio folículo estimulante, no homem, vai estimular a produção de espermatozoides, e na mulher vai promover o desenvolvimento do folículo ovariano e estimula os ovários a estrógeno. Lembra lá do ciclo menstrual? Nós vamos falar do ciclo menstrual no final do sistema endócrino também, tá bom? E o hormônio luteinizante, que no homem estimula o testículo a produzir a testosterona e na mulher estimula a ovulação e o desenvolvimento do corpo lúteo ou corpo amarelo, que a gente já viu que é lá no fim das contas, depois da ovulação, responsável por manter a produção de progesterona, né? Então, isso tudo produzido pela adenohipófise. Quando a gente fala em neurohipófise, a gente já falou lá, que a neurohipófise não produz nada, ela só armazena 2 hormônios que são produzidos pelo hipotálamo. O primeiro dele, antidiurético ADH, que a gente já viu lá no excretor, ou vasopressina, que ele é liberado quando o volume do sangue circulante cai abaixo de um determinado nível que o organismo dá conta. Então, o que esse hormônio antidiurético vai fazer é estimular a reabsorção de água dos rins, reduzindo o volume de urina excretado e aumentando o volume de água
para entrar nessa corrente sanguínea e aumentar o volume de sangue circulante, né? E a deficiência de hormônio antidiurético leva um excesso de perda de água na urina, com muita sede, que a gente já viu, que é chamada de diabetes insípidos. A gente já viu como o hormônio antidiurético ele atua lá na reabsorção de água, fazendo com que tenha um aumento de permeabilidade dos ductos coletores, e nesse ducto coletor eu tenha maior reabsorção, essa água sendo devolvida para a corrente sanguínea para aumentar o volume de sangue, aumentar o que a gente chama de volemia, né? E o segundo hormônio armazenado na neurohipófise é a ocitocina. Ocitocina, hormônio relacionado ao processo de contração uterina no momento do parto, né? Além disso, também responsável pelo processo de contração da musculatura das glândulas mamárias, levando à ejeção do leite pós-parto, né? E um estímulo para a liberação dessa ocitocina é a sucção do bebê na glândula mamária. Então, a sucção estimula a liberação de ocitocina lá pela neurohipófise. Próxima videoaula, vamos falar da tireoide e de outras glândulas endócrinas, tá bom? Daqui a pouco eu volto com a próxima aula.